sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conta aí Gestor. Esse é o podcast número 2 da nossa série de bate-papos com pessoas que têm dado resultado. E hoje o nosso ilustre convidado é o Thiago Eike. O Thiago Eike é um exemplo, pelo menos para mim, de gestor, que alcançou números muito legais com a Bankme. É uma startup, uma fintech aqui da região de Londrina, mas que já tem clientes no Brasil inteiro, fazendo mini bancos para os seus clientes. E acabou de atingir a marca de 57 milhões numa rodada de investimento. Aqui comigo tem o Silvio Teixeira. Tudo bem, Silvio? Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Thiago? Ele está aqui mais uma vez. Está de um assunto contemporâneo, né? Eu acho que vai ser bem interessante a gente bater esse papo. É isso aí. Quando eu falo 57 milhões, isso é uma questão de objetivos para muitas startups. Então, Thiagão, muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. E parabéns por essa rodada de investimento. Fala um pouquinho para a gente sobre como é que foi chegar até esse valuation e se a gente já está no valuation máximo da Bankme ou ainda tem muita coisa por vir ainda? Bom dia, Gui. Bom dia, Silvio. Prazer enorme estar aqui na Forte Mobile. Ainda mais você vir fazer um podcast num escritório de uma empresa que você viu nascer, você viu desde a concepção da ideia e agora quando ela se torna realidade, está com esse time bom aqui e a gente podendo estar contribuindo. 57 milhões é um placar. Porque quando você vale alguma coisa, nenhuma moeda desses 57 milhões vem para o bolso dos founders. É tudo cash-in que a gente chama, ou seja, você vende uma parte, você avalia a empresa num total, então ela foi avaliada em 57 milhões, você vende ali uma parte dela, 7, 8, 10%, pega esse capital todo para reinvestir em crescimento, ou seja, pessoas, tecnologia, fazer com que na próxima etapa ela valha muito mais para que esses investidores que entraram em 57 vão ter, ao longo dessa jornada, que ela dura 7, 10 anos, a recompensa lá no final. Então, a gente fica feliz com o reconhecimento, porque mostra que o nosso produto tem valor no mercado, mas isso não infla o ego, sim, porque isso é apenas um placar no crescimento da companhia. É legal. Antes de você explicar para mim, para o Silvio e para quem está assistindo o que a Bankme faz de fato, então quer dizer que a Bankme é uma startup, já passou por algumas rodadas de investimento, daqui a pouco você cita quanto, que chegou agora, inclusive só em revistas de exame, eu vi isso aí, não foi? É bastante revista, né? Exato. E chegou numa rodada agora, num valuation de 57 milhões de reais. E você acabou de citar que esse dinheiro, então, não foi pro bolso seu, não foi pro bolso do André, não foi pro bolso da equipe ainda, ele foi pro negócio, é isso mesmo? Nessa jornada, você faz rodadas para o crescimento da empresa. Até o tema do podcast é sobre gestão, o estilo de gestão de caixa é completamente distinto. Uma gestão de caixa de empresa convencional, no final do dia ela visa lucro. Não que a Bankme não visa lucro, é que ela visa crescimento. Então, todo o lucro é convertido em crescimento. Então, se a gente fosse ter um norte, uma empresa tradicional, se ela faturou R$500 mil e ela gastou 400 mil, R$100 mil, o que ela vai fazer com o que sobrou? Ela vai dividir uma boa parte, divisão de lucro entre os sócios. Uma outra parte, às vezes, ela vai guardar para uma diversidade futura, para ter um fôlego. Às vezes, ela vai investir numa sede nova, que é uma operação imobiliária, não é o core business do negócio. E quanto disso ela vai pegar e vai separar para ela crescer mais no mês seguinte? 5%, 10%? É o que a gente vê no mercado. Ou seja, uma empresa que faturou R$500 mil, para o mês seguinte ela gastou mais R$10 mil, R$15 mil em gente, em processos, em tecnologia para ela estar melhor. Quanto que uma startup deve reinvestir? 100 mil. Só os 100 mil? Mas e não vai deixar nada de fôlego para um risco futuro? É por isso que você fez uma rodada de investimento. Ou seja, é os 100 mil mais a rodada de investimento. Você pega a sua rodada de investimento e você determina quanto tempo aqueles 5,5 milhões, que foi o que a gente captou nesse último momento, tem que durar. Tem que durar 18 meses? Então você pega os 5,5 milhões, fraciona por 18 e adiciona esse valor no quanto você pode gastar. Vai dar aí, um exemplo, mais 300 mil por mês? Uma conta simplista. Então, enquanto uma empresa tradicional reinvestiu 15 mil, uma startup reinvestiu 300, mais 100, 400. Naturalmente, a tendência é que essa empresa de tecnologia cresça muito mais rápido. Então, esse dinheiro foi para você utilizar na operação. Acelerar o negócio, crescer cliente. Como é que funciona essa aplicação do recurso? Cada rodada ela tem uma finalidade.
A Bankme primeiro fez uma rodada anjo. Para que você faz uma rodada anjo? Uma rodada anjo você faz primeiro com o que a gente chama de family and friends. São pessoas mais próximas. São investidores que vêm, conhecem teu negócio, se interessam e põem ali um cheque que varia entre 500 mil, R$1 milhão, mais ou menos. E para que serve esse primeiro cheque? Para você encontrar o seu MVP, né? A sua versão inicial, a sua primeira versão do produto. Tem até um ditado que diz: se você não tem vergonha da sua primeira versão, quer dizer que você demorou demais para lançar. Porque a versão inicial ela é mais simples mesmo. Beleza, então para isso você faz a rodada anjo. Concluída a rodada anjo, você tem que ir trilhando o caminho para a rodada seed. Para que serve a rodada seed? Para que você encontre o seu PMF, o seu Product Market Fit, ou seja, o exato fit entre o seu produto e o mercado. Ou seja, você vai ter que encontrar aquela persona e como você vai vender, por quanto você vai vender, de Legal. que forma você vai vender para aquela pessoa exata. E a hora que você tem todas essas métricas, você vai ter o seu CAC LTV, você vai ter os seus Units Economics, você vai ter os dados que te dizem, bom, gasto R$10 mil, trago um cliente. Gasto R$100 mil, trago 10 clientes. Gasto R$1 milhão, trago 100. Ou seja, eu tenho exatamente as métricas. Com isso validado, você vai para uma rodada Série A. Por quê? Porque na rodada Série A, você precisa crescer rápido. Porque se você não for rápido, vai vir alguém mais rápido que você e vai tomar esse mercado. Poxa, mas é um mercado que só tem um vencedor? Alguns mercados só tem um vencedor, que a gente chama de The Winner Takes All. Ou seja, o vencedor leva tudo. O iFood. Ele levou tudo. Você não pensa muito em outros aplicativos para você pedir comida. E tem outros mercados que eles são muito grandes e eles suportam várias companhias líderes naquele segmento. Mercado financeiro é comum isso. Por exemplo, os bancos digitais. Então, a gente tem o Nubank, mas a gente tem o Inter, a gente tem o C6, a gente tem vários outros que dividem esse bolo. Então, a Bankme primeiro fez uma rodada anjo, essa rodada que foi noticiada recente foi uma rodada seed, e ela vem para nos dar recursos para encontrar o PMF para daqui 18, 24 meses pensar em uma rodada Série A. Caramba, bastante termo aí para quem eventualmente não conhece o mundo startup, né? Então eu acho que o Silvio vai talvez perguntar sobre a história, né, Silvio? O Silvio tem bastante curiosidade disso aí. Entender um pouco. E a história também, né, Silvio? A história é legal, né? Como é que ela faz, como é que chegou, exatamente. Para inspirar mesmo a gente. Não dá para copiar, né, gente? Pra Copiar, entender mas é bom inspirar, né? E eu até peço desculpa pela forma, pelos vários termos de gestão que eu uso, mas é que no começo a gente ia contar a história da Bank, me contava a história de uma forma um pouco mais colorida. Visando que isso inspirasse mais empreendedores a entrar. Mas depois eu fiquei pensando que, poxa, cada momento que você tem a oportunidade de conversar com gestores, com empreendedores, você tem que deixar claro para eles também o quão duro é essa jornada. Sim. Senão você vende um sonho que não existe. Então, como aqui é um podcast de gestão, que quem está ouvindo aqui é a gente que está se propondo a gerir, a empreender, então eu não vou me importar de jogar os termos, porque eu acho que quem quer jogar esse jogo depois tem que ir lá, estudar um pouquinho. Entendi, exatamente. Se você não entendeu, eu vou atrás, né? Você é um cara que lê muito, inclusive, né? Sempre você lendo bastante também. Porque, como a companhia cresce muito rápido, o gestor que eu era 6 meses atrás não serve para a Bankme de hoje. Então eu preciso estar sempre me atualizando, senão eu vou ficar para trás e vão arrumar outro CEO lá para a companhia. Então, E eles podem fazer isso? ainda não podem, porque eu sou majoritário, mas tem um filme muito legal aí para quem tá assistindo, que na verdade é um seriado, né? Já assistiu? Do Uber, que tem na Amazon. Agora me fugiu o nome. Super Pumped. Exatamente, ele fala muito disso. Pô, o cara é o fundador, é o CEO, mas um conselho tem o poder de tirar o cara da gestão. É muito interessante, recomendo aí. Depois a Amanda coloca o link aí do seriado. Mas conta um pouco dessa história aí para inspirar a gente. Quando a gente vai olhar endividamento das companhias Brasil e mundo, né? Porque quando a gente pensa em endividamento, a gente pensa que a dívida é ruim, é negativo. Mas quando você entende por que a humanidade se desenvolveu tanto, tem uma palavra que reflete o crescimento: crédito. Foi o que destravou todo o crescimento da humanidade. Tem um livro muito bom que trata sobre isso, que é o Sapiens. E quando você entende que é o crédito que faz as companhias crescerem, a confiança, a possibilidade de antecipar rendimentos futuros, daí você olha para Estados Unidos, Europa agora está um pouco pior, mas o nível de endividamento das companhias
está em torno de 100, 130% de endividamento. E quando você vai olhar para a companhia brasileira, está em torno de 30%. Você fala, olha que maravilha, a empresa brasileira é menos endividada. Não, ela está crescendo menos. Aham. Ela é menos endividada porque ela não tem crédito de qualidade que chegue até ela. E a hora que você entende isso, você percebe que tinham 5 bancões, que detinham 85% do crédito, agora tem caído, caiu para 64% no último ano. Ótimo para o Brasil. Sim. Mas por quê? Porque o crédito ele chegava pelas mesmas fontes, instituições financeiras, que no final do dia tem regras muito parecidas para uma avaliação de crédito. E daí que nasceu a Bank.me. A gente falou assim, poxa, como que a gente faz para que o dinheiro não venha do banco, que venha do empresário, que venha do empreendedor, que venha do bolso das pessoas físicas, mas numa operação do empreendedor para empresas. Não existia nada assim. O que existia? As factorings, securitizadoras e FDICs. O que são isso? São como se fosse a estrutura de um banco, mas bem menor, só para fazer crédito. Certo. Daí a gente olhando, poxa, quem é o dono dessas empresas? Sempre, a maior parte eram ex-bancários e existiam poucas. Em Londrina, devo te dizer que deve ter umas 30. Mas a gente viu que tinha muito mais demanda, muito mais potencial. Só que existiam algumas barreiras de entrada. O cara pensa, poxa, mas será que eu tenho uma inadimplência? Tenho que fazer uma análise de crédito, toda essa gestão financeira, depois compensar, liquidar, fazer a parte contratual. É complexo. Basicamente, para quem quer entender isso num contexto, tem uma empresa que tem uma carteira de recebíveis. Eu tenho, sei lá, 100 mil reais para receber. Eles procuravam esses outros tipos de empresas que você acabou de citar para antecipar esse recebimento, pagando, obviamente, uma taxa para que isso aconteça, para essa antecipação. Então, por exemplo, tinha 100 mil, vou liquidar por 95. Em miúdos é isso, lógico, cada um da sua forma, é isso, né? Exato, isso que essas companhias fazem. Então, você tinha que parar a sua vida para poder montar uma empresa dessa. Vou montar uma securitizadora, que é o que a Bank.me monta. Eu vou ter que montar uma sede física, contratar pessoas, contratar um contador, contratar um ERP, contratar pelo menos 2 ou 3 funcionários. Isso vai me custar 20 mil reais mais ou menos por mês, mais 30 reais para montar. Bom, montei a minha companhia. Agora eu vou ter que começar a administrar esse time e ir para frente da parte comercial para trazer operações para dentro. A lógica da Bank.me é a seguinte. Eu vou transformar pessoas que têm esse potencial, por exemplo, o Silvio e o Guilherme, na Fortecom, onde eles são contadores, têm muitos clientes na base. Eles sabem ali as empresas que têm uma demanda de crédito, que são pessoas sérias, e eles têm um capital guardado, ou se eles não têm todo o capital guardado, eles têm um Family and Friends, onde eles podem pegar esse dinheiro numa taxa de juros mais baixa, vai pegar a 1,3, 1,4, 1,5 e vai vender a 3, 3,5 na outra ponta. Então a gente vai encontrar pessoas com esse potencial, onde a gente vai montar e a gente vai operar o mini banco da Fortecom, e para que ela utilize do ecossistema dela, que já é natural ali, para fazer essas operações de crédito. Que legal. Ele não vai precisar aprender a fazer uma análise de crédito, ou como faz esse tipo de gestão, como faz esse tipo de contrato, porque a Bank.me entrega a esteira inteira pronta. O que ele tem que fazer? Ele só tem que utilizar do ecossistema comercial dele, ele só tem que trazer as oportunidades. Então, calma aí, tive que fazer um corte aqui na fala porque travou meu microfone. Mas vamos lá. É o seguinte, então quer dizer que se o Silvio hoje tem lá 700 clientes, ele identifica que tem alguns clientes que estão tomando créditos com juros muito altos no mercado. E o Silvio, mesmo contador, tem lá 3, 4 milhões para poder fazer a aplicação. Ele tem condição hoje, como contador, montar seu mini banco e operacionalizar seus próprios clientes, é isso mesmo? Como é que vai funcionar? O Silvio vai contratar a Bank.me e por... Porque tem dinheiro, quem não tem dinheiro sou eu, só para deixar bem claro, tá? Tem clientes. Não tem... O Silvio vai contratar a Bank.me. A Bank.me por 6, 7 mil reais vai montar essa financeira do Silvio. O Silvio vai pôr o primeiro capital. Então vamos supor que o Silvio tenha 1 milhão. Só que o Silvio ele vai ter oportunidades ali de 3 milhões. Então ele vai ter um aplicativo Bank.me, onde ele vai oferecer debentures, que é um título todo regulado, contratualizado, para o Guilherme, para todo o ecossistema, para todo o networking dele, para que as pessoas coloquem ali mais 100, 200, 500 mil reais. Essas pessoas vão pondo e isso vai criar o caixa inicial da operação do Silvio. Então, beleza. A gente forneceu a ferramenta para que o Silvio coloque o capital dele e coloque mais capital.
Formamos um bolo inicial. Daí o Silvio ele vai decidir se ele consegue fazer esse approach comercial ou se ele vai contratar ali um colaborador e esse colaborador vai ficar exclusivo para isso. Analisar as oportunidades que ele tem dentro da carteira e chegar em cada um desses 600, 700 clientes e falar assim, olha, a gente tem um serviço aqui extra aqui na Fortecom de antecipação de recebíveis e a gente consegue disponibilizar isso para você. E daí começa a vir essas operações. A hora que vem a operação ela sobe e ela já vem para o nosso sistema. A gente constrói a operação. A gente paga essa operação. Na hora que receber, a gente faz a liquidação. Ah, precisou fazer contrato? A gente faz o contrato. Precisou fazer análise de crédito? A gente faz a análise de crédito. A gente faz a contabilidade. A gente faz toda a gestão financeira. E você vai acompanhar tudo isso através de uma plataforma. Poxa, mas que benefício eu tenho com isso? Bom, o brasileiro está aprendendo a investir agora. Antes, o único investimento que você ouvia falar era imóveis. Todo mundo investia em imóveis. Sim. Depois, começou a abrir para renda fixa, ações. O que a gente vem propor é que, além disso, o nosso cliente ele possa investir aproveitando do networking dele para fazer crédito. Porque daí o nível de retorno é muito maior. Vamos supor, em imóvel, os números que a gente tem no mercado é 0,5% de retorno. Quando eu vou pensar em ações, quando eu vou pensar em renda fixa, a gente sempre busca 1%. Aqui, nesse tipo de operação, você facilmente vai chegar a 2%, 2,5%. Poxa, mas vou ter todo esse trabalho por causa de 1%? Dependendo do volume que a gente está falando de muita diferença. Nós temos um cliente, por exemplo, que ele montou o mini banco dele com 2 milhões de reais. 2 milhões, ele está faturando 80 mil. Ele paga todas as despesas, sobra 55, 60. Ou seja, mas ele tem que trabalhar muito? Não, porque toda operação é construída via Bankme. O que ele tem que fazer é só vender. Então, ele não precisa ter uma sede física, ele trabalha home office, faz algumas visitas comerciais na sede dos clientes durante o mês, e ele consegue, em vez de ter 1% de retorno, ele ter 2, 2,5%. É muita diferença. Além do que, não é um investimento que ele está fixo. Poxa, consegui trazer mais cliente? Então eu vou trazer... Não, na verdade eu posso viver disso, né? Então quer dizer que se eu tiver 1 milhão de reais, conseguir saber trabalhar, eu consigo tirar 20 mil por mês, 30 mil por mês de ganhos, né? Não que eu vou ficar tirando isso da empresa, mas é isso mesmo? Guilherme, eu vivia disso. Né? Sim. A Bankme, ela nasceu com isso. A gente começou pequenininho, em 2018, com uma operação de 200 mil reais. Daí, em 2018, a gente viu, poxa, é um bom negócio. Em 2019, que daí a gente alugou uma pequena saleta no escritório do nosso contador. Era para ser um depósito e era o nosso escritório. A gente se instalou ali, girando ali 300 mil reais, daí foi a hora que a gente dedicou realmente para o negócio. A gente terminou girando 2 milhões. No ano seguinte, a gente foi de 2 milhões para 5. No ano seguinte, de 5 para 10. Mas, poxa, você tinha esse dinheiro guardado? Não. Só que depois que você vai criando a máquina comercial, dinheiro você arranja. Existe disponibilidade de dinheiro no mercado. E você vai entendendo que você consegue captar mais barato e vender mais caro e vai ganhando spread em cima do seu capital e do capital de terceiros. E a gente conhece uma série de pessoas. Eu não conheço um dono de securitizadora que está há um bom tempo no mercado, que faz um trabalho sério, que não ficou muito bem de vida. Então, se você faz um trabalho constante, é um business que leva as pessoas a ficarem ricas. Deixa eu só fazer um Eu já tô questionamento. até querendo fazer uma consultoria aqui já. Tô querendo liquidar meus bens. O Thiago está comentando e faz muito sentido. Com a Bankme, eu estou vendo que o risco é de quem está montando. Qual é o tamanho desse risco? Né? Perfeito. Então, se eu for falar de FDIC, o FDIC ele só para de pé a partir de 30 milhões de operação. Então, você estava dando o remédio errado para esse paciente. Por quê? Porque existem tamanhos. Se a operação está pequenininha, ela está ali até 500 mil, 600 mil, talvez uma ESC seja... Mas 3 milhões... 30 milhões de capital girando ali no total. Mas você tem que entender o tamanho do prazo. Normalmente, a operação de antecipação de recebíveis, hoje o prazo médio é 45 dias, 60 dias. Então, é difícil, com 3 milhões é muito difícil chegar em 30. E até lá você vai ter um custo que você vai ter que bancar até chegar nesse tamanho, que não faz sentido. É por isso que nasceu a Bankme. Porque a gente vem com uma solução de securitizadora,
a operação já para de pé e dá lucro com 1 milhão. Então beleza, você começa com 1 milhão, até 30 milhões, você vai nesse modelo. Se depois de 30 milhões você quiser partir para o dia que fizer sentido, pelo menos você não tem mais risco nenhum nessa operação com relação ao FDIC. Agora, você perguntou com relação ao risco de crédito. Tudo depende para quem você vai fazer crédito. Nós temos vários clientes que eles fazem risco fornecedor. O que é isso? Então, nós temos várias companhias em Londrina, por exemplo, a Petronorte, a Midograph, tantas outras que são nossos clientes, onde o fornecedor tem um título dele para receber para daqui 60 dias, chega e fala, eu quero receber à vista. E daí ele antecipa o próprio título dele para esse fornecedor. O risco é zero, porque quem vai pagar esse título no final do dia é ele mesmo. Está dizendo, então, que uma empresa, uma indústria como essa, pode não emprestar o dinheiro do modelo tradicional de empréstimo, girar isso com o fornecedor. Dando exemplo para quem está entendendo. Eu tenho que pagar um fornecedor daqui 60 dias e eu vou lá fazer uma proposta para ele de pagar aquele boleto com desconto. Hoje. É isso? Em resumo? É isso. Mas você fala, poxa, mas que sacanagem. Então você paga com prazo para depois vir ganhar os juros à vista? É que o conceito é diferente. Você, se é uma indústria, você está competindo com o mercado inteiro. E se você vai olhar para todas as maiores companhias do Brasil, todas as SP500, todas as companhias abertas, todas, 100%, nenhuma paga com prazo inferior a 90 dias. Não existe. Então, se eu estou competindo ali com a Gerdau, se eu estou competindo com a Ambev, se eu estou competindo com qualquer grande companhia, eles estão pagando com 120, 150 dias e eu estou aqui pagando com 30. Eu estou numa baita desvantagem. Esses caras vão conseguir crescer muito mais leve que eu. Porque enquanto eu compro lá minhas coisas, minha matéria-prima com 30 dias e eu vendo com 90, cada passinho de crescimento que eu tenho que dar é muito dolorido, porque eu tenho um desencaixe de fluxo de caixa de 60 dias. Sim. Ainda que eu gosto muito do exemplo, ainda que eu gaste R$1 milhão com o fornecedor em 30 dias, eu vendo 1,5 milhão em 90 dias. Então eu preciso de capital de giro para poder aguentar esse tempo todo, né? E é o que a empresa geralmente não consegue por essas grandes proporções, né? Daí você vê boas companhias, por exemplo, aqui na região de Londrina, que elas cresceram, mas elas levaram 30, 40 anos. O que a gente faz é mostrar que tem uma forma bem mais leve de crescer. A forma mais leve é o teu prazo de venda tem que bater com o teu prazo de compra. Então, se não estiver batendo, você vai ter muita dificuldade. Só que como que a companhia que está vendendo em 90 dias e está pagando em 30, vai chegar para os fornecedores e vai falar assim, olha, agora eu vou jogar todo mundo para 90. Vai ter um monte de fornecedor ali que não vai aguentar. Fala assim, cara, eu não aguento esperar esse tempo. Então você vem e dá uma solução para que esse fornecedor fale assim, se você não aguentar, não se preocupa. Você tem o título, você tem o dinheiro, você pode receber à vista. E isso faz muito sentido no dia a dia da operação. Daí você não perde os fornecedores e você consegue equilibrar o seu fluxo de caixa. É uma operação que a gente chama de risco sacado. As maiores bancos, eles entregam isso, mas só para empresas muito grandes. Certo. A maior parte das empresas londrinas, em Londrina deve ter umas 5, 6 que tem isso, por exemplo. Então, o que a gente faz é possibilitar que o dono da empresa, que acredita no seu negócio, possa ele criar o risco sacado para a sua companhia. Porque daí, em vez de ele estar pondo dinheiro numa operação que está pondo dinheiro lá no fundo de investimento para ele ter 130 do CDI, e quando ele está precisando, ele está tomando no banco a 300, não. Ele está cortando o intermediário e ele está fazendo o seu próprio risco sacado. Legal. Thiago, a operação ela parece que é muito sustentável, mas é uma operação de entendimento de quem de fato tem mais experiência em gestão, que é o... Devido a gente estar assistindo esse podcast que não tem tanta experiência em gestão e está começando a seguir a gente para isso. Só que você também hoje tem uma equipe grande de pessoas na parte, por exemplo, de marketing, que precisa fazer textos, precisa fazer inbound, precisa trabalhar na proposta comercial. Como que você traz essa maturidade para poder facilitar o entendimento disso, para a tua equipe entender bem desse aspecto financeiro e poder transmitir isso na equipe de marketing, transmitir isso na equipe até de desenvolvimento, né? Qual que é o desafio hoje? Quantos funcionários vocês estão, inclusive? Qual que é o desafio hoje de trazer essa maturidade financeira para eles entenderem bem o que a Bank me faz? É um baita desafio e é uma dor constante. Imagino. Porque como o time ele vai crescendo muito rápido,
As pessoas que estavam há mais tempo já sabem, mas as pessoas que estão entrando, você precisa treinar para que elas aprendam mais rapidamente. Até a gente acabou de criar um setor de treinamento dentro da Bankme. Então, normalmente, empresas desse tamanho não têm um setor de treinamento. A gente tem que dar alguns passinhos à frente para ir sanando essa dor e tentar deixar isso, a explicação da forma mais simplista possível. Então, eu tento nem entrar nessa questão do fornecedor, nessa questão de fluxo de caixa, porque daí você deixa o negócio realmente muito pesado. A gente tenta deixar, o que é a Bankme? É um jeito de você poder fazer crédito com o seu capital para onde você entende que está doendo. Cada empresa, cada pessoa sabe onde está a oportunidade de crédito dele ali. Então, depois, a hora que ele fala, não, aonde está doendo para mim é fornecedor. Ou não, aonde está doendo para mim é no meu cliente. E daí a gente desenha caso a caso. Fala assim, ó, então, porque a Bankme, a venda da Bankme não é uma venda forçada. É uma venda que a gente chama que é uma venda de match. Se eu entender que o meu mini banco não encaixa no que você está se propondo a fazer, eu não vou vender para você, porque vai custar muito mais caro eu fazer uma venda, estruturar essa operação e depois ela dar errado, do que eu simplesmente não vender. Não faz sentido eu gastar energia com esse projeto. Por isso que quando a gente fala assim, ó, vamos fechar essa venda, é porque a gente tem convicção de que no modelo que você está propondo a fazer, nas taxas que você está se propondo a fazer, no seu custo de capital, a operação faz sentido. A gente tem um time, respondendo a pergunta do Gui, de 60 pessoas hoje. Por quê? Porque eu vou colocando especialistas em cada área. Se você fosse montar a sua financeira, você ia ter que contratar as pessoas e ir treinando elas. Como eu tenho um time grande e eu tenho hoje 60 mini bancos na rua, eu consigo ir formando um time de especialistas, contratar softwares muito mais sofisticados e soluções que, para uma financeira, a conta nunca ia fechar. Sim. Mas quando eu fraciono por 60, a conta fecha. Por isso que, poxa, vou montar a minha financeira. Eu tenho a oportunidade de ir lá por conta e construir a minha operação. Mas a Bankme, ela te dá uma solução que ela sai mais barato do que fazer por conta e num nível de excelência muito maior. A gente está vindo com 2 novas features agora para o produto que nenhuma outra securitizadora tem. Por isso que a gente chama de mini banco. Porque você vai fazer coisas que os outros não podem fazer. Então, trava no agendamento de maquininha de cartão. Ou seja, quantas companhias a gente via aí pondo a maquininha, ele ia lá, tinha toda uma logística para pôr a maquininha na sede do cara. Agora não, a gente consegue ir lá, via Banco Central, e travar esse recebível. Então, poxa, eu estou fazendo um crédito de 200 mil para o Gui. Então eu vou travar via Banco Central, no CNPJ do Gui, todas as maquininhas que ele tiver lá. Um exemplo, 20 mil reais por mês fica travado para pagar aquela operação de crédito. Fica uma operação muito mais segura. Além disso, a gente está lançando a CCB, que daí te permite fazer uma série de operações de empréstimo. Então, a ideia do mini banco é isso. Por isso, por que a gente não fala que eu vendo uma securitizadora? Porque é uma securitizadora com vários plus, ela é mais completa. E, na tua opinião, assim, vale a pena você contratar alguém que já tem experiência no mercado financeiro? Ou se você pudesse, você treinaria? Ou seja, uma pessoa que tem um perfil e ainda não tem experiência. Entre trazer pronto, vamos dizer assim, já tecnicamente, e às vezes o perfil a gente pode se frustrar com a pessoa. Ou treinar alguém que tem um perfil, mas não tem a parte técnica. O que você escolhe aí? Pro líder, eu prefiro trazer pronto. Embaixo do líder, eu prefiro treinar. Por quê? Porque eu não consigo ensinar o líder para ir lá e replicar o conhecimento. Por isso que eu tenho que trazer alguém que saiba. E daí tudo bem ele trazer boas pessoas que não têm aquele conhecimento no mercado financeiro. Mas ele tá ali, frente a frente, todo o tempo para poder treinar esse pessoal. Porque quando a gente pensa numa companhia que está com 60 pessoas e no tanto de atividades que a Bankme faz, os founders acabam cada dia ficando um pouco mais distante da operação. Por isso que você precisa ter uma rede de líderes bem preparados e que forma o resto da galera. Entendi. Certo, então hoje você está com 60 pessoas, é isso? Isso. E já teve alguma decisão difícil, assim, de uma pessoa que eu achava muito bacana, muito legal, mas não se encaixou, às vezes, no perfil, na cultura da Bankme? Já teve algum caso assim, que você caçou, achou que tecnicamente aquela pessoa era perfeita e depois não deu certo? Já teve esse caso lá ou não? Com certeza. E no final de cada decisão, você percebe que
mais importante, você nunca pode sacrificar a cultura pelo resultado. Então, às vezes você tem aquela pessoa que entrega resultado, mas que a cultura não tem fit com a companhia, o prejuízo no final vai ser maior. A cultura rege todo o negócio. Então, ainda mais no começo, que você está no processo de formação, de entender, de ter uma cultura mais forte, você não consegue ter uma cultura forte com um ano e meio. Leva um tempo até isso estar mais enraizado. É um trabalho diário. Mas se aquela pessoa dá resultado, mas é o lobo solitário, que ninguém gosta de se relacionar com aquela pessoa, ela vai ter vida curta dentro da companhia. Ah, legal, muito bom. Hoje é um desafio para as empresas, né? A gente sai conversando aí na rua com os amigos que são vendedores. Todo mundo fala desse desafio de você conseguir recrutar, de você conseguir ser atrativo, de você conseguir fidelizar o colaborador, né? Aí você vê as duas pontas, às vezes. Você vê a ponta da... Eu sou professor, então tem uns alunos que giram de empresa, às vezes a empresa fala que está buscando uma empresa que ele se encaixe, que ele goste, etc. Também você tem lá o dono de empresa que fala que tem uma dificuldade de achar gente hoje, né? Como que você consegue hoje se posicionar e ser uma empresa atrativa, assim? O segredo é RH, os resultados que a Banking tem apresentado. Qual que você acha que é o segredo das pessoas quererem trabalhar na Banking hoje? Olha, primeiro que o sucesso da contratação, ela está muito aliada ao tamanho da boca do seu funil. Então, quanto maior o seu funil, mais gente querendo entrar, você consegue fazer uma peneira maior para encontrar melhor as pessoas. Na Banking, a gente tem tido bastante sucesso nesse ponto. Porque o nome da Banking foi ficando muito forte. E como quando a gente começou ainda tinham poucas empresas de tecnologia recrutando bastante gente aqui em Londrina, então o nosso banco de currículos foi ficando bem robusto. A gente foi trazendo alguns líderes mais experientes. Então hoje a Banking tem mais ou menos uns 3.000 currículos na base. Caramba! Daí a gente contratou um software, que é a GUP, para fazer toda uma análise desses currículos, e a gente tem uma série de campanhas de employer branding para poder mostrar para as pessoas como é trabalhar na Banking. Então, com esses processos, a gente traz bastante gente para a boca do funil. Eu até aproveito para pedir desculpa, porque eu recebo muito pedido de emprego por WhatsApp, por Instagram, e a gente, para poder seguir esse processo do jeito certo, você não pode ter interferência. Então, quem abre a vaga é o líder, junto com o RH. Você dá autonomia pro cara? Total autonomia. Porque, pensa comigo, se eu vou lá e interfiro numa contratação e tem qualquer probleminha ali naquele setor, ou esse cara não dá resultado, ele vai pôr toda a culpa da falta de resultado em mim. Então, por isso que eu não interfiro, para eu poder ter autonomia para cobrar desse líder o resultado que eu espero dele. Vamos então... e assim, deixar vocês muito à vontade a gente se atravessar aqui para o bate-papo ficar mais leve. Então vamos falar um pouquinho disso. Hoje, eu imagino que todos os líderes aí devam ter suas metas, seus KPIs, OKRs, etc, certo? E cada um sabe o colaborador que está rendendo, o colaborador que não está rendendo. A gente vê muitas empresas hoje falando assim, o dono ali não valoriza aquele cara vai sair, vai lá, o cara sai. Aí depois vem jogar a culpa que o dono não promoveu o cidadão, que era uma joia rara. Do mesmo jeito que a gente vê muita gente que não performa, mas a empresa acha que se não tiver aquela pessoa, ela não vai conseguir entregar o trabalho. Mas se a pessoa analisar, a pessoa está travando ainda mais o crescimento da empresa, certo? Se você, como gestor hoje, numa empresa que está conversando com o investidor de fora, deve estar indo às vezes viajar para São Paulo, para outras cidades, para falar com clientes novos, ficar se preocupando com um assistente, auxiliar, ou talvez um cara nível analista, você não vai conseguir pensar em novos produtos e performance, imagino eu. Como é que você faz hoje isso? Como é que fica claro isso para o gestor? Você cobra dele o resultado do setor e como e com quem ele vai fazer isso é problema dele, ele tem um budget, ele tem um orçamento. Como é que funciona isso para você ser leve? Afinal, vamos lá, bem que me imagino eu que tenha setor de marketing aberto em várias pessoas. Deve ter setor de operações, eu sei que tem setor de contabilidade, porque vocês fazem para os seus clientes lá, ou CNPJ, tem setor de desenvolvimento, tem N áreas lá. Como é que você consegue ser um gestor que não fica microgerenciando as coisas? Vamos começar a entrar agora mais nesse bate-papo de gestão mesmo, para que eu já vou pegar várias ideias suas aqui de hoje, tenho certeza.
Bom, a tarefa número 1 dos founders, do CEO, é montar o time de lideranças. Foi o que você falou. Não pode, eu não consigo e eu não vou fazer um bom trabalho se eu ficar olhando nível analista, as outras áreas, os outros níveis da empresa. Até porque existem uma série de métricas do número de pessoas que o líder tem que ter como liderado direto, porque você tem que ter um acompanhamento, uma rotina, one-on-one, acompanhamento de carreira, uma série de rituais com cada um dos seus liderados. Então, tem um número teto, e esse número teto, algumas pesquisas dizem 7, outras 9, outras 10, mas fica em torno disso. Então quer dizer o seguinte, você tem até quase um ponto de equilíbrio em tanto de liderado que eu posso ter. Vamos dizer assim, existem estudos que provam a quantidade que o cara consegue performar com gente embaixo dele, é isso mesmo? É isso. Porque imagina que você tem 20 liderados. Imaginando que você tem que fazer o one-on-one quinzenal com cada um desses liderados. Cada one-on-one vai levar uma média de 45 minutos. Você vai vendo que você não vai sobrando tempo para as outras áreas. Qual é a importância desse one-on-one para você? Pra quem não sabe, one-on-one é aquela conversa tete a tete ali com alguém do teu time. Tem muita gente que não faz. É muita gente que não faz. Na verdade, a cada 100 empresas que eu conheço, talvez uma faça e olha lá se faz, de fato, né? Você acha que o one-on-one faz diferença? Esse bate-papo com a pessoa faz diferença? Ele tem que acontecer dentro do escritório, fora do escritório? Entra um pouco mais aí nessa explicação e entra um pouco mais no one-on-one, que é super interessante pra galera saber o que é. Olha, é difícil você pensar que uma empresa vai ter sucesso no futuro se ela não começar a fazer o one-on-one. Tipo, é o básico, é o essencial, assim. Não tem como. Porque como que você vai saber o que está acontecendo com aquela pessoa, na vida dela, se ela está entregando o melhor resultado? Porque o que é ser líder? É você fazer com que as pessoas que estejam junto com você entreguem o melhor resultado. Não é você entregar o melhor resultado, não é você fazer nada operacional, é você fazer com que as pessoas performem melhor. Como você vai fazer isso se você não tem... Você não sabe se ela está com problema em casa, você não sabe se ela está feliz, você não sabe se o que ela está fazendo ali é o que ela gosta de fazer, você não sabe se ela não está tendo algum problema com outras pessoas, outros colegas de trabalho que às vezes você conseguia solucionar. A única forma de você fazer isso é tendo esse one-on-one. Esse one-on-one você vai ter que fazer ele com uma periodicidade, tem uns que fazem semanal, quinzenal, até mensal, você tem que entender qual é a minha periodicidade. Não vou ficar impondo regras aqui. Depois você tem que fazer reuniões com esses liderados para entender o objetivo de carreira. Poxa, você quer ficar aqui por quanto tempo? Você vai falar com uma série de companhias. Eu falo assim, cara, você tem quem no seu RH? Ah, não, eu não preciso do RH, porque quem faz meu RH é meu contador. Eu falo, não, estamos falando de coisas diferentes. O cara faz a folha de O cara faz departamento pessoal. Exato, isso aí não é RH. O RH é você entender as pessoas e fazer com que elas estejam cada vez melhores naquele ambiente. Legal. Ainda mais no ambiente de startup, é muito tenso. Porque é muita mudança. Você não tem uma estabilidade. Você não faz exatamente sempre a mesma coisa. Então é sempre muito nervoso. O que você fazia hoje é diferente do que você faz amanhã. Por isso que você tem que ter um carinho ainda maior com o colaborador para que isso não cause uma Ô, Thiago, deixa eu fazer uma pergunta para você. Olhando aí o cenário, né, que você desenha, vamos supor, é uma startup, o dinamismo é outro da empresa tradicional, a coisa é muito dinâmica. Fora isso, tem essa questão da parte técnica. O que vocês entregam é um serviço técnico. Você busca muito mais fora do que aqui. Esse é um baita de um desafio. A gente sempre tenta fomentar o ecossistema londrinense o máximo possível. Mas para muitas dessas posições, é bem importante que a gente traga alguém que tenha experiência no setor de tecnologia, porque é muito distinto. Então, quando a gente vai olhar, principalmente gestão de pessoas, às vezes a gestão comercial e uma série de gestão de marketing. A gestão de marketing de uma companhia tradicional e de uma startup, onde todo o modelo de venda é inside sales, B2B, B2C, venda complexa, são poucas companhias em Londrina que têm esse modelo. E daí você fica naquela dicotomia. Eu vou trazer o melhor profissional ou eu vou trazer o melhor profissional de Londrina? Eu acabo tendo uma restrição
geográfica. O nosso objetivo é sempre trazer o melhor profissional. Então, para muitas posições, a gente tem trazido nessas posições de liderança de fora, mas é muito mais caro trazer de fora. É trabalhoso, a pessoa tem que mudar a vida inteira dela para cá. Então, se eu conseguisse achar em Londrina, seria muito melhor. Até aproveito para fazer um jabá aqui, que eu estou precisando contratar um novo CFO, um novo diretor financeiro e um novo diretor comercial. Esse diretor comercial com um apelo mais na área financeira, alguém que tem bagagem mais na área financeira. Então já deixa o jabá feito. Na pergunta anterior... vai pagar bem, viu? O pessoal aí de Londrina, região, inclusive de qualquer lugar, né? Você acabou de trazer uma pessoa da área de gestão, né? De recursos humanos, que é de fora, né? Isso. Vitor a gente trouxe de Belo Horizonte, a gente tem outros dois que a gente trouxe de São Paulo. De São Paulo é de onde a gente tem trazido a maior parte das lideranças. E desculpa, o salário é o pilar? É o salário que chama? O que você considera de um cara ter aberto mão lá de São Paulo, que é um mercado que também a gente tem grandes empresas, unicórnios, etc. lá no Brasil, e o cara fala, eu vou lá para Londrina, vou lá para o interior do Paraná. Primeiro a ponta é o dinheiro ou tem outras coisas que você acha que tornou atrativo o cara vir para a BankMe? Empresas como a BankMe, elas usam de outras ferramentas para deixar mais atrativo trazer ótimos profissionais. Então, a primeira ferramenta é o vesting. Todos os C-Levels, ele vem com vesting. Ou seja, ele vai vestindo por 36, 48 meses ações da companhia. Quando ele vai olhar no final do dia, o salário ele veio por um salário de mercado. Porém, o vesting faz com que ele receba, no final da jornada, 3, 4 vezes a mais do que o salário de mercado. Ou seja, ele vira sócio, ele vira um empreendedor e ao longo da jornada, tudo dando certo, ele sai muito bem de vida no final. Por isso que é muito interessante. Antes, quando uma companhia ficava muito grande, uma família ficava muito rica. Então, a família Gerdau ficou muito rica, a família Votorantim ficou muito rica. Hoje, quando uma startup fica muito grande, muitas pessoas ficam muito bem no final dessa jornada. A gente ainda está muito longe nessa escala, mas quando você vai olhar para o Nubank, quando fez a IPO, deixou umas 200 pessoas milionárias. E isso não acontecia antes, essa diversificação de riqueza. Isso acaba sendo também um processo de retenção, né? Engajamento, um monte de coisa. O pessoal ficar mais tempo dentro da companhia também, né? Com certeza, porque, beleza, outras empresas para vir fazer uma oferta de mercado para esses bons profissionais é normal. Agora, para dar ainda mais 500 mil, R$1 milhão em ações, daí são... É diferente, daí você aumenta bastante a retenção. Aproveitando assim, Thiago, para você dar uma dica pra gente. A gente está falando muito de pessoas agora nessa conversa, da importância de pessoas ao ponto de você dar uma parte da empresa para algumas pessoas. Uma empresa que hoje está valendo 57 e imagino eu que no final você vai falar suas metas aí, mas eu falo, sem conversar com você, eu falo, minha bank daqui a pouco está valendo 200 milhões. Eu falo isso nas minhas aulas, eu falo isso como exemplo, só pra você saber, tá? Aí se eu acertar, depois você fala, pô, tinha um cara lá que falava isso aí. E vai valer, né? Vai, né? Deus te ouça. Amém. Então, assim, você fala muito de pessoas. Então, a gente tem a questão do produto ser muito bom, da tecnologia ser muito boa, dessa questão desse fit comercial funcionar bem e muito de pessoas. Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma empresa aqui de contabilidade digital que eu tenho que ter uma ótima tecnologia para entregar aquilo que eu me proponho a fazer. E um ótimo processo contábil. Na tua opinião, como gestor, o quanto, talvez até em percentual, as pessoas são fundamentais? Fala, Guilherme, não importa a tecnologia, produto, 50%, 60%, 70% do que faz o negócio dar certo é pessoas. Você tem isso já em mente? Quando você olha as 3 principais causas de sucesso de uma companhia, o primeiro que vem é fit do produto com o mercado. É o que mais faz uma companhia ter sucesso ou fracasso. O segundo é caixa. E o terceiro é pessoas. Isso em companhias tradicionais. Agora, numa companhia nova, onde você está construindo um produto do zero, então quando a gente fala, o produto é excelente, o produto é 100% feito por pessoas. Porque se você tem uma indústria, você vai lá e compra máquinas que produzem aqueles moldes, que sai um produto físico dali. Quando a gente está falando de empresas de tecnologia, o produto físico não existe.
ele saiu uma tecnologia para poder operar aquela situação. Hoje, o que faz uma startup ter sucesso ou não é 80, pelo menos, por cento pessoas, porque é muito natural que o produto mude ao longo da jornada. Se você olhar todos os unicórnios brasileiros, nenhum virou unicórnio vendendo o que começou a vender no Day One. Ele mudou ao longo da E não da tem jornada. problema. Mas por que ele conseguiu encontrar o caminho? Porque ele tinha as pessoas certas que, pô, isso aqui tá dando errado. Vamos olhar mais para dados. Vamos ver. Vamos fazendo testes. Vamos fazendo a gestão correta para com 2, 3, 4, 5 anos. Poxa, agora sim encontrei o meu caminho. É isso aqui que vai me deixar muito grande. E vocês focaram, pelo que eu entendi, na questão do crédito. É isso, né? Você já chegou a dizer não para um produto novo? Falar, poxa, aqui eu tenho uma oportunidade para o meu negócio. Foco, né? Fala assim, não quero sair do foco, vou ficar aqui mesmo no crédito, para não ampliar para outros produtos da área financeira. Você já chegou a pensar e falar, não, eu não vou por aí. Até isso é interessantíssimo que o Silvio está falando, porque chega um momento de uma startup pequena, quem tem startup aí sabe, que chegam pessoas que podem ser possíveis investidores e ficam, às vezes, perguntando, tá, mas você não tem mais nada para fazer? Tem mais alguma coisa nova? E às vezes você quer, talvez, atender essa expectativa e você começa a querer fazer tudo, e aquilo que você tem que se propor a fazer direito, você não faz. Né? Já chegou esse momento, igual o Silvio falou, que você fala, não, vamos focar. Essa situação, ela acontece todo dia. Mas quando você entende a dinâmica, qual que é a dinâmica? Bom, eu preciso criar um MVP. O MVP é um produto. Depois eu tenho que fazer o PMF de um produto. E cada um tem uma métrica, não é chutado. Por que uma rodada anjo é até 1 milhão? Porque estuda-se que custa até 1 milhão para você validar um MVP. Depois estuda que custa 4, 5, 6 milhões para você encontrar o produto de market fit. Então, se você enfia mais um produto, você dobra. Você precisa do dobro de time. O dobro de tentativas. Pode ser que aqui, quando eu fosse encontrar a minha persona, eu vendendo crédito, eu ia encontrar uma persona. Agora, se eu estou vendendo seguro, é outra persona. E deve ficando muito difícil você metrificar. Então, isso faz startup, isso faz qualquer empresa quebrar. Falta de foco. Então, no começo, você tem que ser religioso ali com o teu produto. Ah, poxa, quero criar uma nova feature. Bom, não é um novo produto. Bom, então vamos fazer todo um estudo de Tansanson para entender o tamanho desse mercado, o quanto eu vou investir e em quanto tempo isso vai me devolver. O mercado de Venture Capital passou por um momento de euforia, que estava muito fácil levantar dinheiro, estava muito líquido. Então você podia queimar caixa. Vamos inventar 10 produtos aqui, porque não tem problema eu queimar mais 5, 10 milhões. Porque daqui a pouco eu preciso de novo, eu levanto a mão e o dinheiro está vindo. Então assim, antes tinha investidor, vamos colocar aqui 1 milhão nessa empresa aqui por 5, 10%. Tinha bastante. Agora com o dinheiro rendendo, que está rendendo no banco, já está mais difícil, é isso? Principalmente empresas um pouco maiores, que inclusive já estavam... na Bankme, né? É que eu vou colocar 1 milhão em startup, sendo que você pode me dar 2, 3% ao mês seguro, né? E principalmente em companhias maiores, elas tinham várias... Quando teve esses layoffs, essas grandes demissões que saíram... Todos os unicórnios demitiram praticamente, né, há 6 meses atrás. Quando você ia ver o setor de maior demissão, era o setor de produto. Por quê? Porque você estava tentando testar novos produtos e a hora que o mercado falou assim, já não tem mais tanto dinheiro, eu falei assim, bom, então deixa eu focar na minha vaca leiteira aqui, que deixa dá eu o focar no que dá recorrente, certo. Exato. Para depois, nesse momento de arrocha, para no momento de abundância eu ir testando novas alternativas. Cara, que impacto, hein? Então tem bastante gente boa disponível no mercado aí para quem quiser teve um movimento testar grande, novos produtos, né? Gente boa, sempre tem. Mas vai muito. É a sua maquininha de contratação que tem que estar azeitada para você trazer as pessoas certas dentro do budget certo, para fazer a função certa. É um processo longo. Muito legal. Eu li recentemente que o Brasil hoje tem. Nós estamos falando de que mercado? Assim, área de fintech, bancos digitais, igual você. Do Nubank, de outros bancos e tal. Nós estamos falando de quantas empresas nesse mercado. O pessoal entendeu o tamanho desse mercado. Devo ter estimado ali entre 1.500 e 2.000 fintechs. É que as áreas de atuação são muito distintas. A gente classifica a Bankme como um CAS, que é um Credit as a Service. Ou seja, eu crio um instrumento para que você possa fazer crédito. Legal. Thiago, e aproveitando você falando dessa questão aí da Bankme, desse posicionamento,
Você falou 1.500 agora, né? A Bankme, ela foi listada recentemente como as 100 startups que mais crescem ou startups to watch. Qual que foi esse reconhecimento que vocês tiveram recente agora? Essa é uma lista que os maiores grupos empresariais de mídia focada em startups fazem no Brasil, chama 100 Startups to Watch. Ou seja, são 100... Para ficar de olho. As 100 para ficar de olho. Isso, 100 para ficar de olho no isso. Brasil. E, poxa, a gente com 2 anos, a gente deve ser um dos mais novos ali, né? Então, a gente ter ficado nessa lista foi uma grata surpresa. Tá, muito legal. Então, agora eu vou pegar algumas coisas aí do Thiago para a gente poder. Então, a Bankme, ela tem esse caminho de 2 anos. Em 2 anos, você falou bastante de rodada de investimento aqui, né? Então, você teve essa rodada agora de 57 milhões, mas você teve uma primeira rodada. Foi necessário pegar um primeiro cheque para poder acontecer a Bankme? Como é que foi a questão? Porque eu sei que a gente tem um investidor aí que chegou antes dessa rodada. Conta um pouquinho da necessidade hoje. Eu preciso ter um investidor? É importante para eu acelerar o meu negócio? Muita gente acha que no modelo mais tradicional, que pegar cheque de alguém para virar sócio do seu negócio é ter que distribuir com a outra pessoa, mas não vê a possibilidade de acelerar. A Bankme teve a necessidade ou ela quis pegar um cheque para acelerar e para ter a pessoa certa com ela? Como é que foi o primeiro cheque? A Bankme, um dos motivos que eu acredito dela ter acelerado mais rápido do que o normal é porque a gente tinha uma boa empresa tradicional. Só que para eu construir uma boa startup, eu tinha que matar o meu negócio tradicional. Porque se eu ficasse com um pé em cada canoa, ele ia ser uma spin-off, ele ia crescer a 1/3, metade da velocidade. Então a gente teve que abrir mão da Fomento, da forma que ela era, que era só minha e do André, e que dava uma baita receita. Quando eu digo baita receita, é uma receita que você não precisa se preocupar mais com dinheiro. E a gente teve que abrir mão dela para jogar tudo para dentro da Bankme. Então é um risco de all-in que não é normal as pessoas toparem. Foi um movimento corajoso, mas que a gente acreditava muito no que a gente estava fazendo. E até hoje você pensa, poxa, a gente tinha uma vida tão mais tranquila, mas não era a tranquilidade que a gente estava buscando. Então, quando a gente resolveu fazer a primeira rodada, a gente não precisava de dinheiro. Então, você tem que entender por que você vai fazer uma rodada. Tem que ter uma finalidade. No nosso momento, eu falei assim, a gente quer fazer uma rodada para transformar a companhia no modelo de gestão, para ajudar a fazer uma série de operações que demandavam que a empresa tivesse um valuation, por exemplo, o vesting, para que eu pudesse setar os KPIs, né, os indicadores, e ter que dar satisfação para terceiros, para que eu tivesse um reconhecimento do mercado como uma startup que passasse credibilidade para aquele projeto que eu estivesse fazendo. Porque se eu estivesse no fundo da garagem lá, trabalhando sozinho, era muito mais difícil. Mas quando você faz uma rodada, você tem uma exposição na mídia, você tem uma série de outras situações. A Bankme não fez a primeira rodada por dinheiro. A gente demorou quase 1 ano para beliscar o dinheiro do investidor. Porque o nosso faturamento foi crescendo e o faturamento é que o melhor investidor é o cliente, né? Então, era isso que fez a gente pagar as contas. Quanto mais fatura, maior valuation. Então, se você abre muito antes, você tinha pego um cheque menor por um percentual maior da empresa, concorda? Exato, eu podia ter pego um valuation até melhor, porque eu fiquei 1 ano sem utilizar. Você fala, poxa, você errou. Eu acho que o valuation que foi feito foi bom. Eu acho que o movimento da forma que foi feito, eu acho que acertamos. Então, a principal dica é, por que eu vou fazer uma rodada? Eu já dei todo o meu melhor para aquela empresa, eu já pus todas as minhas economias, porque o investidor vai olhar para você e falar assim, poxa, você quer o meu dinheiro, mas você não pôs o seu? Quanto skin the game você tá nesse jogo? Então, ali a gente já tinha colocado tudo, ali a gente estava passando segurança para o nosso investidor, ele ia falar assim, os meninos venderam o que tinha, colocaram aqui dentro, já conseguiram entregar uma boa receita. Se der errado, eu sei que eles perderam tudo, porque eles apostaram tudo que eles tinham ali. Então, isso fez com que a gente tivesse uma primeira rodada que fosse acima do que o mercado vê. Mas eu gosto sempre de deixar claro o quanto a gente entregou, para não parecer que é fácil. Poxa, solta uma empresa com 4 meses, faça uma rodada de 20 milhões, que era o que a gente foi avaliado na época. Não é assim. Calma aí, então quer dizer que em 1 ano você já valia 20 milhões? Falou, valia não era da sua cabeça. Alguém optou em pagar um valuation disso, é isso? Com 4 meses a gente fez uma rodada de 20 milhões.
Tá. E o investidor Tem também ele receita? exige, o investidor ele exige que você tenha dedicação praticamente exclusiva, né? Ou 100% dentro do negócio ali também. Não tem né? como, né? Tem como você ficar um pezinho em outra atividade, às vezes ele vai ter que abrir mão de outra atividade. Mas isso é uma pergunta interessante, exatamente. Tem muito startup que fecha, Silvio, porque o cara tem uma ideia muito boa, mas está trabalhando em outro lugar. Ele não quer abrir mão de uma segurança, de um plano B posto de trabalho que ele tem, uma outra atividade que ele tem, uma outra remuneração que ele tenha, né? Você estava lá trabalhando, né? Na Fomento. Qual que é a exigência do investidor em relação à participação da pessoa dentro do negócio? Silvio, eu não acredito que alguma empresa vai dar certo, nova, que o cara tem que construir, se o cara está com o pé em outro lugar. Eu não acredito, eu não colocaria meu dinheiro nela. Eu não apostaria nela. E a gente provou isso na pele. Eu vim antes full time para o negócio, o André levou alguns meses. E o ponto de virada do André foi quando a gente fez essa primeira rodada. Porque o investidor falou assim, ó, não aceitamos nenhum pezinho. E o André, ele tinha um baita no escritório de advocacia, com vários advogados associados, que ele ganhava muito bem, que ele construiu durante 9 anos aquele negócio. Então foi difícil para ele abrir mão daquele negócio. Mas ali ele provou que ele acreditava. Não preciso nem perguntar se ele se arrepende, né? Não que não tem gratidão, né? Mas o que vocês estão construindo é fantástico, né? É acreditar, né? É acreditar no próprio negócio. Se ele não acreditasse, para ele seria mais cômodo ele ficar na empresa de advocacia dele também, né? Então, acho que o investidor leva muito em consideração isso. E nesses 2 anos, assim, balança, quando você coloca na balança, o que vocês fizeram, assim, sem entrar muito em detalhe, né? Lógico, mas assim, o que deu não é que deu errado, né? Você faria diferente. Que você poderia ter feito de forma diferente para ter um outro resultado. Consegue fazer essa leitura? Eu vejo muito sucesso aí, né? É um valuation rápido, sólido. Recente, mas deve ter alguns percalços no caminho aí, né? Você faria coisas diferentes em relação a esses 2 anos? Tem coisa que O principal ponto é que você percebe que quanto mais você senioriza o time... Senioriza de pessoas melhores. Quer dizer, não vou dizer melhores, mais experientes. Mais experientes. E mais caras, consequentemente. Essa é a dor. Porque é meio hipócrita você falar isso. Porque você percebe que quanto mais você traz pessoas mais experientes e melhores, melhor a coisa flui. Quanto antes você consegue fazer o processo, antes você vai ter o resultado. Só que nesse começo é muito difícil, porque você não tem recursos para isso. Então, essa administração de trazer as melhores pessoas, encaixar com o fit cultural e fazer com que elas performem antes é o que dá mais resultado. A gente ouviu muito isso de vários empreendedores, então a gente se esforçou sempre ao máximo para antecipar esse processo. Mas por mais que você antecipe, ainda erra muito e ainda dói demais. Eu tenho uma pergunta que vai em relação a isso. Na verdade, são 2, né? Vou me manter essa pergunta aí. Isso está próximo do modelo tradicional também? Essa questão de a gente ter pessoas um pouco mais experientes, né? Porque, às vezes, as pessoas do modelo mais tradicional de negócio não vê como investimento trazer alguém melhor. Ela vai lá e faz uma conta, por exemplo, eu tenho X% da minha empresa que eu posso pagar uma pessoa, então eu vou ter que colocar alguém júnior, um analista, um assistente, e não vou colocar alguém aqui um pouco mais sênior, como você citou. Você já viu isso no modelo tradicional? Dos seus amigos, da família, ou até mesmo de onde você trabalhou, que fala, puta, até nesse modelo tradicional isso se aplica também. Porque eu, agora você falando, vejo em muitos casos empresas tradicionais, que é o que a gente atende na maioria, que a gente vê a empresa ela demora para entender um processo, ela demora para entregar um resultado, porque ela tem pessoas com cadeiras que seriam importantes, mas com pessoas que ainda não atingiram aquela maturidade para estar sentada lá. Você acredita que isso vai para o tradicional também? Com certeza, porque empresa é empresa. Tudo é um business, tudo é PJ no final do dia, né? Então, com certeza, se aplica. Agora, para o gestor tradicional, que a gente tem vários amigos em comum, eu sei como é difícil para o cara, ele lá na mão, e às vezes olhar para aquela pessoa que está lá há 10, 15 anos e pensar, poxa, essa pessoa não é adequada para estar aqui. Por isso que eu valorizo tanto o profissional de RH. E por isso que eu acho que o passo número 1 para a empresa, ela ou trazer um bom profissional de RH, ou pelo menos uma consultoria de RH, para entender ali os principais pontos de dor. Porque aquela hora vocês falaram, poxa, mas o cara vai perder aquele cara que é o talento da empresa. Existem ferramentas para isso. Chama K-Talents, que você mapeia
os key talents, ou seja, os talentos-chave da companhia. E daí você premia essas pessoas, por exemplo, com ações da companhia, ou com um PLR, com uma situação melhor, para que você possa reter esses melhores profissionais e que você não perca. Isso tudo é um processo de construção e não é rápido de fazer essa construção. E a pessoa, o gestor que está ali à frente, ele não vai conseguir pensar em tudo isso. Então eu acho que o passinho número 1, eu acho que toda companhia que tem ali mais de 20, 30 pessoas precisa ter alguém focado nas pessoas. Quando eu digo RH, não é departamento pessoal, é focado nas pessoas. Você trazer alguém pronto do mercado também, pode ter até um conflito com relação a pessoa que veio do modelo tradicional, com experiência do modelo tradicional de empresa, para um modelo mais disruptivo. Você acabou enfrentando esse tipo de coisa? Não. Por exemplo, você traz alguém, você falou que está buscando uma pessoa da área de finanças. Aí você traz uma do modelo tradicional. Você não vai mandar o currículo, não, Silvio. Não, precisando de você. Você traz alguém do modelo tradicional de empresas. Aí você traz para um modelo diferente, né? Que é um modelo startup. Como é que a pessoa chega de fora? Dá diferença ou não? A pessoa se acha rápido? Por exemplo, o Silvio chega lá para trabalhar com vocês. Sim, vocês estão tendo Halloween agora lá que eu vi, né? Eu vi o pessoal fantasiado lá no Instagram. Eu sou da velha Aí o Silvio vai chegar lá, não tem como, né? Olha, essa é uma história até interessante, porque a gente trouxe uma CFO, que é uma das melhores executivas da região, com certeza. Tive o prazer de conhecê-la, excelente. Que é a Simone. Ela era a CFO da Yoshi, veio para ser a nossa CFO e fez um ótimo trabalho. Mas ela tem um espírito muito jovem, então ela conseguiu ir se atualizando. E quando tinha algum ponto que era o ponto mais focado em estratégias que são muito particulares de startup, então, o modelo exatamente de gestão de caixa, a pensar em rodada e quanto tem que durar esse caixa, como funciona a parte de M&A. Daí a gente trazia algumas boas pessoas para fazer um papo e dando esse norte. Um apoio de fora. Um apoio. Então, ou trazíamos outros empreendedores ou outros CFOs de empresas de tecnologia que vinham contribuindo. Agora, só que a Simone, por exemplo, ela passou todo esse tempo, só que ela tinha feito um planejamento de vida. E é isso que as pessoas têm que ter, né? O planejamento de vida. E ela queria, a partir dessa idade, viajar. E ela está lá na Patagônia agora. Então, só que é muito insano o modelo de startup. Então, você ficou um mês fora, você voltou, outra companhia. Esquece. Eu fiquei 15 dias fora por questão da minha nenê que nasceu. Muda tudo, os resultados ajustam. Você tem um mês que você bate a meta comercial, você fica no céu, no outro mês qualquer coisa que já não dá. Então, assim, do modelo tradicional é super diferente. Você não é admitido para uma startup que está nesse momento que a gente está, por exemplo, ter oscilações menores que 2 dígitos na casa de crescimento. Então, é realmente insano, assim, quando a gente está pensando. A Bankme é um exemplo para todo mundo aqui dentro de passos, de steps que a gente tem que dar. E realmente, assim, uma semana fora, 10 dias fora, é inadmissível hoje para quem está mirando grandes mercados. Se a gente for pegar nosso resultado aqui para o modelo tradicional, por exemplo, nós estamos excelentes, assim, excelentes. É sempre daqui para cima. Só que quando a gente se espelha, por exemplo, numa Bankme, a gente fala assim, não dá para... Não é que não dá para dormir, isso não é saudável. Isso é questão de momento de vida, que a gente quer entregar. A gente está também validando o nosso produto. Mas o que você falou me chama muito a atenção, porque é insano realmente. A gente não pode perder o foco nenhum dia, e a equipe não pode perder o foco nenhum dia também. Muito legal mesmo, Thiagão. Aproveitando aqui um pouquinho essa parte, Thiago, que a gente estava falando aqui se você faria alguma coisa diferente e tal. Tem uma questão que é difícil o pessoal entender nas startups, né? A gente chama Bankme de startup, mas eu já vejo ela de um jeito diferente, que é uma questão da empresa trabalhar no prejuízo, né? Para quem tem o modelo mais tradicional, no caso de muita startup, a gente tem a questão dela trabalhar no negativo mesmo, de todo o dinheiro que entra nela, ela reinvestir em alguma coisa, dela testar coisas antes, testar mercados mais rápidos. Vamos demorar 3, 4 anos para saber que aquele cliente lá de 2022 não prestava, não era o que ela queria e etc. Inclusive, tem muita startup que trabalha no prejuízo. O próprio Nubank, quando ele saiu para a Bolsa,
Ele saiu com as ações, se não me falha a memória, $9, alguma coisa do gênero. Depois apresentou resultados negativos, né? E às vezes as pessoas que não vão muito atrás da informação não têm essa ideia que o Nubank vale o que vale, que ele apresentou prejuízo. É claro que teve uma questão de expectativa de mercado que caiu um pouco o valor das ações dele, consequentemente o valor dela no mercado. Mas para as pessoas hoje que estão assistindo a gente aqui, que estão no modelo mais tradicional, que fala assim, como que algum investidor coloca 5 milhões numa empresa que pode, e ele admite que ela tenha prejuízo de fluxo de caixa por 10 meses. Não é muito lógico o cara fazer isso. Qual que é a cabeça diferente de quem está nesse mercado que opta em colocar 5 mil para queimar caixa? Na minha visão é construir alguma coisa, né? Queimar caixa. Como que você diferencia o empreendedor desse mercado, que a gente hoje não vê tanto ainda na nossa região, daquela pessoa um pouco mais tradicional? É que o objetivo, quando você tem um produto novo, é você ganhar market share. Você está queimando 50 mil, 200 mil por mês, não dói tanto. É muito mais importante você tá ganhando share de mercado. Você está mostrando que aquilo lá, aquele produto que você está criando lá na ponta, vai dominar o Brasil. Então não é por causa de valores que hoje no mercado são entendidos como leves que vale a pena você frear esse desenvolvimento. Mas o mercado antes incentivava o cash burn, que a gente chama, que é essa queima de caixa. Hoje estamos no momento que não incentiva mais. Então, quando você faz uma rodada, você tem que estar mirando o momento em que você vai atingir o break-even. Uhum. E a janela de break-even tem que estar sempre muito próxima. Você está sempre... Bom, estou queimando 100, estou queimando 200, estou queimando 300, mas se eu apertar aqui, é o break-even. Então, com 3 meses que o meu faturamento segue nessa subida e eu parei de gastar, eu atinjo o break-even e eu sigo por um longo tempo. Você tem que entender, é muito particular do momento de cada startup. Quando você está numa série A, é muito normal você queimar pesado. Você precisa share. Quando você não chegou lá ainda, essa queima ela tem que ser muito dosada. Né? E você tem que entender a hora que você atinge o break-even. A gente passou um momento difícil ali em março e abril, quando a nossa rodada caiu, e ela caiu por causa da guerra da Ucrânia, foi um momento todo nervoso da Bankme, mas a gente entendeu. Falou, bom, parou de gastar, em 2 meses, com a rampagem de faturamento, a gente atinge o break-even e seguimos. Vamos crescer um pouco mais lento, mas a empresa não entra em risco. Você nunca pode pôr o seu pescoço, o pescoço da companhia, em risco. Você vai escolher queimar por um tempo, isso tem que estar embasado em uma série de resultados, e você tem que saber a hora que você vai parar com aquela queima. Depois vou entrar em outra jornada de queima? Com qual a finalidade? Eu preciso atingir mais 10% de mercado. Não estou atingindo? Reduz. Então você vai fazendo essa condução. Qual que é o problema disso? É muito estressante. Porque por mais que você cresça, você está com um cronômetro rodando contra você. E, cresci 5% esse mês. Poxa, crescer 5% mês contra mês, para qualquer companhia é um sonho. Pra gente não. Tem que ser 2 casas pra cima e assim vai. E daí você sempre tem nessa pressão. É aquela história que o pobre não tem um dia de paz, né? Literalmente, né? E até outro dia eu tava ouvindo um podcast e o apresentador ele falava assim, porque quando eu era moleque, todo mundo queria ser ou jogador de futebol ou astro de rock. Agora todo mundo quer ser CEO. Mas ele não sabe o tanto de ansiolítico, o tanto de remédio que o CEO tem que tomar para manter naquele ritmo. Você falou essa questão, você ia apertar, Silvio? Não, eu ia perguntar para ele aqui, questão do relógio correndo contra, né? Como é que a tua vida como gestor, como é que você lida com isso sem perder o foco nas suas atividades ali? Porque você tem que estar muito disciplinado, muito religioso, muito rigoroso com teus prazos, com tuas metas, com o teu KPI, com o crescimento da empresa. Como é que você lida com tudo isso de forma a não perder o foco na sua atividade ali, na Bankme, né? Porque a gente tem outras coisas que acontecem aí no dia a dia, outras oportunidades. Às vezes você entra no operacional, eu vejo você muito focado, exatamente. Às vezes no operacional você é engolido até você tem, pelo operacional, daí você tem que focar na questão estratégica. Então, como é que você faz para você não perder o foco? Isso é uma reciclagem constante. Você pode reciclar hoje, daqui a um mês você vai ter que ir de novo. Então você vai ter que olhar, bom,
quais compromissos da minha agenda não era essencial que eu tivesse ali. Você tem que ir aprendendo com o tempo a falar mais nãos. E daí você só vai deixando o que é realmente... Poxa, eu estar naquela reunião, ela vai fazer diferença. Você não pode mais estar para fazer número, porque você não tem mais agenda para isso. Eu e o André, a gente começou a perceber que a gente... Aquela rotina louca, né? De começa todo dia 6 horas para ir para academia, sai da Banking todo dia às 8. A gente começou a ver que a gente estava precisando, cada um, de um tempo para si. Eu comecei a correr de kart, ele tem uma banda de música. Tenho percebido isso. Uhum. E é o momento que é o nosso sábado, é o nosso domingo, que você vai ali, que é só você para você. Você não quer pensar em mais nada. E até o Gui que teve filho agora, é muito importante que a gente tenha esse tempo para limpar a mente, senão ela vai ficando poluída. E no final do dia, o que faz a companhia crescer é a sua inspiração, é você querer fazer aquilo diferente, né? É um insight que você tem durante o final de semana. Então, tem um exercício aqui. Exato. Que não é fácil, mas você ir desligando um pouco durante no final de semana, tendo um tempo para você para poder limpar. O desafio do gestor que tem performance é justamente entender aquilo que não dependeria dele. Ele tem que parar de ficar microgerenciando algumas coisas. É muito comum a gente ver jovens empreendedores postar que está trabalhando 12, 15 horas por dia. Isso, de fato, vai trazer resultado. Só que chega a determinado momento que sua meta tem que ser ir embora, às vezes, 6 horas para casa, para passar um tempo com a sua família. E isso tem que ser visto como uma coisa positiva também. Isso é sinal de gestão. Porque você formou processo e equipe que consegue conduzir os negócios sem você. A partir do momento que todo dia você precisa ficar vendo o WhatsApp até 8, 10 horas da noite, e-mail, de madrugada, e você não tem tempo para você, tá errado. Você precisa entender que a tua empresa tem que ter estrutura para aquilo acontecer. E se tem coisas que são repetitivas no processo, tenta robotizar o que dá para robotizar, padronizar o que dá para padronizar. E a partir do momento que também você vê que, putz, isso aqui é só comigo, é questão da oferta e demanda. Se você tem um médico muito requisitado, que não tem horário, o que acontece com a agenda dele? É longa e o preço dele é alto. Agora, a gente que tem modelo mais tradicional, a gente não faz isso. Então, vale realmente a reflexão, né, Tiagão? E a gente que está formando equipe, então se você está com muita demanda no final do dia, que está te tomando ali da parte financeira, você precisa olhar para a sua liderança do setor financeiro. Você está com muita demanda no comercial, porque quando você vai passando para uma equipe de 20, 30, 40 pessoas, é impossível você gerenciar na mão, você que tem que ter o líder. Então, daí vai virando uma relação founder juntamente com o líder. Volta tudo e como é que você enxerga isso, Thiago? Por exemplo, assim, você tem uma cadeira na sua empresa que a pessoa não está entregando. Qual é o momento de você identificar se de fato você tem que desenvolver aquela pessoa ou até mesmo você tem que desligar aquela pessoa? Essa decisão, ela tem que ser em conjunto. Então, se você está entendendo que determinado setor está com resultados ruins, você precisa conversar com os liderados daquele setor, com os pares daquele setor, para entender se faz sentido formar ou se faz mais sentido trocar. Quando a gente está falando de líder, desse level, o que eu tenho visto é que é mais normal trocar, porque numa empresa de alto crescimento, você tem pouco tempo para formar. Aquela pessoa que está ali, ela precisa vir para resolver o seu problema. Sim. Senão volta para você e você vai acabar sendo operacional que ele deveria estar fazendo, né? E aí, você não faz o que você tem que fazer, né? Exato. Vamos pro fechamento então, Silvio? Vamos pedir a dica de ouro pro Thiago? Thiago, fala a receita do bolo aí. Como é que eu faço, então, um novo gestor para valer no mínimo 57 milhões em 2 anos? Tô brincando. Como que eu faço para ter um negócio sólido, estruturado e que possa transformar a vida das pessoas? Afinal, a BankMe hoje tem 60 pessoas. Tô sabendo aí que vocês estão indo para uma nova sede. Quantos metros quadrados vai ter essa nova sede aí, Thiagão? 1.000 metros. 1.000 metros quadrados. Isso aí é um sonho para muita gente que está começando a empreender. E se você pudesse dar uma dica para as pessoas assim, eu quero começar a ser gestor de forma eficiente. Uma ou algumas dicas para a gente fechar. Fala para mim, inclusive, o que você me dá de recomendação para que eu consiga fazer um negócio sólido, escalável e que possa transformar a vida hoje de 60 pessoas, mas talvez amanhã de 200 e 300. Primeiro que o negócio exige muita coragem. Então, esse all-in que a gente deu na BankMe, eu recomendo muito
porque daí você faz com que o time todo dê all-in também. Então, é dedicação total, não dá para ter uma perna em cada negócio. Ponto 1. Em termos de gestão, o líder que você é hoje não é suficiente para você ter a companhia que você vai ter daqui um ano. Tem até um livro bem interessante, né? Os Jogos Infinitos, do Simon Sinek, que ele fala que o que você tem que fazer é tentar jogar mais. Então, é impossível você ser o melhor CEO do mundo se a sua empresa tem 2 anos. Leva tempo até você ser um bom CEO, né? Então, tô falando de 10, 12, 13 anos. Então, é todo dia nesse aprimoramento constante. Você vai ter que ler um pouquinho mais, ter que ouvir mais um podcast, conversar com as pessoas que estão no seu entorno, se desprender de muitas regras que você tinha e ir melhorando para que a sua companhia cresça tanto quanto você. Senão você vai ser um limitador da sua companhia. E é o que a gente vê em muitas empresas tradicionais, porque em muitas das empresas tradicionais, às vezes o pai criou a companhia, daí deixou para o filho, que sempre foi tocando como o pai tocou, e ele pensa, poxa, mas meu pai tocava desse jeito. Só que na época do seu pai dava certo. Foi por isso que ele ficou grande. Só que o que dava certo na época dele, não dá mais. Então você precisa se desconstruir e reconstruir a cada fase da empresa. Ah, que excelente. Silvio, mais alguma coisa? A perguntinha final. Vamos lá. Eu queria saber assim, a questão estratégica, como é que você imagina, ou como é que você tem visão da Bank daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos? Como é que você visualiza isso lá na frente? Ou não para pensar, vamos só tocando aqui. Como é que você imagina a Bank daqui um médio e longo prazo? Eu imagino que as pessoas vão começar a ver que o trabalho dela operacional rende muito pouco. E quando ela consegue pôr as aplicações dela e é ela atrás, conduzindo o recurso dela na frente, o retorno que isso volta é muito maior. Então, do mesmo jeito que o brasileiro aprendeu a vir investir em ações, em tesouro direto, eu acho que o brasileiro vai aprender a emprestar, a fazer crédito com esse dinheiro. De forma regularizada. De forma bem estruturada. Porque se você não faz de forma estruturada, você vai ter uma inadimplência e vai quebrar. Exato. Então, você só vai ter escalabilidade se você fizer direito. Então, se você fazendo direito, você vai vendo e fala assim, poxa, com 1 milhão eu faço 30 mil, com 2 milhões eu faço 60. Com 10 eu faço 300. Poxa, depois eu vou ter um pouquinho mais de despesa, vai diminuir a minha margem? Com certeza. Mas isso, no final do dia, vai possibilitando que eu crie uma nova fonte de receita dentro do meu negócio. Então, o nosso sonho grande é que, em poucos anos, as pessoas pensam, bom, tem um recurso, uma parte eu vou destinar para imóvel, outra parte eu vou destinar para ações e outra parte eu vou destinar para fazer crédito. E eu vou experimentando esse mercado. E a gente vai ser o grande instrumentalizador. Porque toda vez que eu possibilito que uma companhia, cada mini banco coloca pelo menos R$1 milhão no mercado. É R$1 milhão chegando em lugares onde ele não chegava antes. E daí você vai irrigando o mercado de crédito. Isso, pensa bem, com 1 milhão você colocou, vamos supor que você colocou 200 mil em 5 companhias. Pô, são 5 companhias que têm colaboradores, que têm famílias envolvidas, que vão poder crescer mais por causa desse capital. O sonho grande da Bank é ter 2, 3, 5 mil minibancos, cada uma colocando ali seu 1 milhão e fazer o dinheiro realmente jorrar por dentro das pequenas empresas no Brasil. Legal. Maravilha. Pessoal, gostaria de agradecer a todos que estiveram com a gente nesse podcast, em especial o Thiago, que é um caso exemplo para todos os jovens empreendedores aqui do Paraná. Então, se você está assistindo a gente e não é do Paraná, grave esse nome, Thiago Wake, porque daqui a alguns anos a gente vai escutar falar muito dessa empresa chamada BankMe. Thiago, prazer, pra gente é uma honra e foi uma honra ter você aqui. Deixo gravado que você é o exemplo, não só para a Fortecom, mas para todo mundo aqui da Forte Mobile. Obrigado por tudo que você representa para o ecossistema de Londrina, irmão. E, poxa, vou até pôr no meu currículo esse elogio. A maior alegria que a gente tem é poder ver outros empreendedores como você, eu vi como é que você começou lá atrás, a se inspirarem com essa história, gerarem mais empregos, fazer a economia girar,
porque é isso aqui que vai fazer o Brasil ser um país de primeiro mundo. É isso aí. Silvio, obrigado. Valeu. A agenda do Dr. Silvio é difícil, mas ele está com a gente aqui em todo o podcast. Aprendendo com vocês aqui. Tá aprendendo nada, a gente que aprende com o Silvio, né? Eu tô só preocupado agora com esses valuation aí do Silvio e Thiago. Queria fazer uma parceria, eu ficar sem meu doutor em contabilidade. Minha cabeça aqui já ficou rodando. Gente, é isso aí. Então até a próxima com mais um gestor de sucesso que vai estar com a gente. Esse aí foi mais um Conta aí Gestor. Valeu. Até mais. Valeu.